E aí galera, primeiramente, não sou youtuber, então se o vídeo ficar uma bosta, paciência. E não sou nenhum expert no Unity, comecei a estudar ele tem pouco tempo. E estou fazendo esse vídeo aqui justamente porque eu tive uma dificuldade com transições de músicas e músicas contínuas. E como eu consegui resolver, pelo menos para o que eu queria, eu resolvi compartilhar, porque eu não encontrei muito conteúdo em relação a isso. Então, assim, o que é música contínua? É quando você está rodando uma música de background numa cena e você passa para a próxima cena e a música continua de onde ela parou na cena anterior. Porque se você adicionar uma música de background numa cena e adicionar ela novamente na outra, toda vez que você passar de cena a música vai reiniciar. E isso não é muito legal. Só que na internet você acha vários tutoriais em inglês de como fazer essa transição contínua. É simples. O problema é se você quiser mudar a música. Por exemplo, eu quero até a cena 5 eu quero que fique rodando uma música de background tal. E a partir da cena 5 eu quero que mude para outra música que vai rodar continuamente até a cena 10. E se eu tiver algum estado de volta da cena 10 para a cena 1, eu quero que quando eu chegue na cena 1 eu volte a tocar a música da cena 1. E isso não é muito fácil de achar na internet e tem algumas formas complicadas de fazer. E eu consegui fazer de uma forma simples. Eu acho que resolveu. Não sei se é a melhor forma possível, então, tipo, como eu disse, eu estou aprendendo e se vocês estão aprendendo também, eu recomendo que não tomem isso como uma verdade absoluta para o resto da vida. Procurem novas fontes de como fazer melhor. Mas enfim, vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Se vocês têm um projeto, como eu tenho aqui esse projeto que eu fiz para aprender Unity, vocês provavelmente têm a pasta Sets. E se vocês não têm a pasta Resources, criem ela aí, é onde vocês vão colocar os seus áudios. Aqui eu separei os áudios de ambiente das músicas de background, por questão de organização, vocês não precisam fazer isso. E aqui tá minhas músicas de background, eu selecionei duas aqui só para mostrar como é que funciona. Para colocar aqui é bem simples, você baixa um arquivo MP3 e arrasta para cá. Você vai ter a sua música para colocar dentro do jogo, bem simples. E tudo que tem aqui vocês não precisam se preocupar, porque não vai fazer diferença aí para o que eu quero passar para vocês. A única coisa que vocês precisam prestar atenção é nesse objeto aqui, o Music Controller, que eu criei e vou ensinar vocês como criar também bem simples. Vocês vão criar aqui um objeto vazio. Vou renomear ele, pode colocar o mesmo nome que eu coloquei ali, Music Controller, ou pode botar outro. Vamos pegar a primeira música que vocês querem que comece aí a primeira cena de vocês e arrasta aqui para o Game Object. E aí seta o loop aqui e tá praticamente igual. Você vai ver que tá tudo igual, a única diferença é que no meu aqui tem um script, que é o que eu vou ensinar para vocês, e aqui não tem. Então vocês vão adicionar um script aqui, adicionar um script, vão colocar o nome do script. E beleza, eu vou mostrar esse script para vocês. Vamos lá, vou abrir o script aqui. Então aqui o script está aberto. Ele é bem simples na real. Então que a primeira coisa aqui, a gente tem uma variável aqui que ela é do tipo da própria classe, uma variável estática que vai criar uma instância dessa classe aqui. A gente também tem um atributo aqui do tipo audio source, que vai ser a nossa fonte de áudio. E tem dois atributos aqui de audio clip que são as músicas. Eu coloquei duas aqui porque eu tenho duas músicas lá. Você pode colocar 3, 4, quantas você quiser. Então, só precisa desses atributos aqui. Essa função aqui é a que você vai provavelmente achar mais constantemente na internet, que é como fazer a música ficar contínua. Então é o seguinte, essa função ela roda toda vez que o script ele é instanciado. Então, tipo, quando você abre a cena que o objeto está, ele vai rodar isso aqui. Toda vez que você voltar naquela cena, vai rodar isso aqui. Então, o que é que ele faz aqui? Ele checa se a instância é nula, ou seja, se não for instanciado nada ainda, ele vai instanciar isso aqui próprio. Então, ele vai começar esse script aqui. E aqui eu estou avisando para não destruir essa instância. Enquanto, tipo, se eu passar de cena, essa instância desse objeto não será destruída. Ela vai permanecer constantemente.
E esse else aqui, destroy GameObject, é pro caso, por exemplo, eu estou lá na cena 10, eu quero voltar para a cena 1. Só que a cena 1 é onde essa instância é criada. Se eu não colocar isso, toda vez que eu voltar para a cena 1, ele vai criar uma nova instância que não será destruída nunca, então eu vou ficar replicando várias vezes o meu áudio. Como eu não quero isso, basta colocar isso aqui. Beleza, com isso aqui você consegue fazer o seu áudio contínuo. Então agora eu vou mostrar para vocês como trocar o áudio na cena que você desejar. E a gente vai usar isso na nossa função aqui, update, que ela é checada a cada frame. Então o macete aqui é olhar para o index da sua cena. A gente usa essa função aqui. E essa função ela retorna o index da cena. Por exemplo, a minha cena, a primeira cena de todas, ela tem o index 0. A segunda tem o index 1. A terceira tem o index 2. E assim por diante. Então a gente seta o intervalo das cenas que a gente quer que a música rode. Por exemplo, eu quero que a minha música, a primeira música rode da minha primeira cena, na minha primeira cena e na minha segunda cena. Então eu coloco para ela ser maior ou igual ao index 0, que é referente à cena 1, e menor que o index 2, que seria referente à cena 3. Então ela vai rodar a cena 1 e a cena 2. Esse if aqui é muito importante, porque como o update ele roda constantemente, se você colocar para trocar a sua música toda vez que rodar o update, ele vai ficar trocando freneticamente e você não vai conseguir nem ouvir a música não vai começar, porque toda vez que ela for começar, ela vai trocar de novo. Então isso aqui, ele está checando se a sua música que está tocando é diferente da música que você quer colocar. Se for, você troca. Se não for, então ele não entra aqui no if. E a música continua tocando. Então beleza. Para a próxima música é praticamente a mesma coisa. Basta copiar e colar. Só precisa trocar a track aqui. Por exemplo, agora eu quero que da minha cena 2 em diante, ou da minha cena 2, a minha cena 2 e a cena 3 ela toque a música tal. Então eu seto o intervalo do index aqui para ser maior ou igual a 2 e menor que 4. Aí, ou seja, a minha primeira cena e a segunda vão tocar a música 1 e a música da cena 2 e a cena 3. Tá, calma, a cena 3 e a cena 4 vão tocar a música 2. E aqui você faz a mesma verificação e troca. E aqui só é a funçãozinha que ele chama para fazer a transição da música. Então essa função ela recebe um parâmetro do tipo áudio, ela para a música que já está tocando, recebe o áudio, toca o áudio. Basicamente isso aí e tá feito. E eu vou mostrar para vocês lá como é que fica isso na prática. Então a gente está aqui no joguinho, eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui. Tá demorando um pouquinho. Pronto. Aqui a gente tem um joguinho, tá tocando a música que começa, né? A primeira cena. Vou deixar começar uma segunda parte da música aqui para vocês verem que ela tá contínua. Você vê que a música tá contínua, ela não iniciou. E agora quando eu passar para a próxima cena, que é quando começar a próxima música, olha o que vai acontecer. Começou a próxima música. E essa música também é contínua. Se eu for para a próxima cena,